Naquele tempo, a televisão era de tubo, né, que a gente chamava, não era essa coisa digital, É. e as câmeras também eram analógicas. Então necessitava de uma quantidade enorme de luz. Um ambiente como esse seu aqui, se te trouxer uma câmera daquele tempo, vai ficar escuro demais, vai ficar tudo escuro. Olha só, cara. Ninguém vê nada. Você tinha que colocar uma luz de 1000 watts para ficar com a iluminação que a gente está vendo nesse momento aqui. Para compensar. Para compensar. A câmera tinha essa... Não E tinha outra, deve ser pesada, hein? Era pesada, pesava 13 quilos a câmera. O cara punha no ombro? Punha no ombro. Rapaz. Quando tinha alguma matéria que tinha aqui, por exemplo, exposição de quadro, você não pode ficar no ombro e ficar tremendo Sim. o quadro na televisão. Então, ele punha no tripé. Mas uma reportagem padrão, onde você vai entrevistar as pessoas na rua, Nossa, vai mostrar um acidente de trânsito, era tudo no ombro. E então, você fazia o papel de quê? Você fazia... Então, o VT era assim, naquele período, a câmera não gravava, a fita era dentro do VT. A câmera só captava a imagem. Captava. Ela só tinha a lente. Então, a câmera ela tinha só a lente. Então, tinha um cabo que saía da câmera e ligava ao VT. O VT nada mais era que um gravador. Sim. Que tinha uma fita de vídeo dentro. Então, tinha lá o play, rec, pause, como tem qualquer tipo de gravador. E videocassete. Videocassete, né? Isso. Só que aí, o que acontecia? A câmera mandava o sinal de vídeo para o VT e um microfone que estava ligado nesse VT mandava o sinal de áudio que o repórter empunhava o microfone. Puxa vida, olha. Então ele gravava áudio e vídeo nessa hora, mas a gravação era feita no VT. Era uma espécie de uma mochila, né? Ficava junto com você? Ficava comigo. Pô, mas era pesado isso aí também, cara. Mais ou menos 13 quilos também. Assim, né? E o VT, e esses mais modernos, o VT mais antigo era mais pesado. Ô, louco. E aí aqui eu peguei num período que estava mais leve já tinham evoluído um pouco. Era um equipamento Sony, já era mais leve. Mas o que acontecia? A gente ficava unido por um cabo que tinha 1,5 metro só com o cinegrafista. Nossa, então, pertinho. quando o cinegrafista ia atravessar uma rua no acidente, tinha que o VT atrás. Quando ele voltava junto. A gente já tinha esse hábito, né? Ficava Cara, colado no doideira, cinegrafista. Se ele estava fazendo uma matéria, uma reportagem, e aparecia uma coisa rápida ali, aconteceu um negócio agora ali, ele saía correndo, eu tinha que estar esperto para sair correndo junto. Por causa do cabo também, por causa do cabo. Senão ele dava um puxão, quebrava e estragava a câmera. Então era uma coisa... Cara, que doido, cara. Era um negócio louco. Se contar isso, ninguém acredita. Salve, salve, rapa! Tudo tranquilo por aí? Começando mais um Fatcast 019, sempre trazendo para vocês histórias e compartilhando histórias de sucesso do nosso convidado. Hoje eu estou com uma pessoa aqui que é uma honra recebê-lo, né? Porque eu sou formado também em técnico de jornalismo, rádio e TV, no Senac, e eu estou trazendo um mestre aqui pra gente aqui, que vai ensinar muita coisa para nós aqui, principalmente para mim, né? E ele tem experiência com televisão, rádio, vou deixar que ele conte a história dele. Nada mais ou menos que Walter Sena. Como é que você tá, meu querido? Tudo bem, cara? Maurício, maravilha. Tudo jóia, cara? Tudo bom, graças a Deus. Muito obrigado por você ter aceito o convite aí do nosso Fatcast 019. Já há um tempo que a gente vem conversando, né? E não deu para vir antes porque as eleições, né, cara? Você estava fazendo a época de eleição, aí é puxado, não é? É verdade, Maurício. A gente estava num ambiente corrido, a eleição no Grupo Bandeirantes é uma coisa bem séria, bem complexa. A gente monta um esquema lá para fazer uma cobertura, né? Na área de cobertura da TV Band hoje é 111 cidades. Puxa. Então é uma correria danada para dar conta de tudo, inclusive promover debates, né? Nós promovemos 5 debates no primeiro turno e um 6º no segundo turno. Sim. Então, foi bastante corrido. Mas a equipe gosta de fazer, é uma coisa que dá trabalho, mas o resultado depois compensa. E você sabe, cara, que dos debates da nossa região, o da Bandeirantes é o mais famoso que tem aqui, né? Porque ela abrange não só Campinas, ela abrange também a nossa área, Piracicaba. É verdade, a região de Bragança Paulista, o Circuito das Águas, Serra Negra, a região de Sorocaba faz parte da nossa área de cobertura. Então tem toda uma equipe para cobrir essas áreas todas. E no caso do debate, realmente a Band tem tradição em debate. Sim. Então a Band faz o debate há muito tempo. O primeiro debate presidencial depois do regime militar foi a Band que fez. E aí pegou gosto por aquilo, os profissionais se especializaram nisso e todo mundo espera o debate da Band em cada eleição. Exatamente. É uma coisa já tradicional. Não, e é pioneira, né? É pioneira. Toda eleição ela é a primeira que faz. É verdade, a gente faz o primeiro debate tanto na eleição municipal quanto na estadual e na federal. Sim. O primeiro debate é compromisso da Band. Que bacana, que legal.
E o nosso amigo Walter Senna, ele sempre pergunta para nossos convidados aqui, ele é da onde? Ele é da nossa cidade, outra região, veio de outro planeta, de onde que veio essa figuraça aí? Sou da cidade, nasci em Campinas. Você é da Gema, 019? Sou da Gema, 019. Nasci em Campinas, me criei em Campinas e estou aqui em Campinas. Dificilmente eu vou mudar de Campinas. Eu gosto muito da cidade. Você gosta daqui, né, cara? Gosto da cidade. Mas sabe que eu curto também aqui bastante, cara? Eu fui morar fora em Itapira, fui morar em cidades por causa de emprego, de trabalho. Cara, mas senti uma falta daqui, rapaz. É uma cidade que, ao mesmo tempo que ela é grande e complexa, que tem oportunidades de todo tipo, ela tem também seus problemas, mas ela ainda guarda o fato inexorável de ser interiorana, de ser interior de São Paulo. Sim. Então isso me agrada. É verdade que no passado ela era mais atraente, mas por questões de segurança, aquela coisa toda, você podia sair meia-noite de casa a pé que não tinha problema nenhum. Você ficar sentado na porta da sua casa conversando? Muito, conversando com o pessoal, sentado na grama, ali na mureta do muro das casas, que naquele período era baixo, né? Eram muros baixos. Os muros baixos, então, aqueles portãozinhos pequenininhos. Exatamente. Então, tinha, por exemplo, até os anos 90, estou falando isso dos anos 90 para trás, viu? Ainda tinha também a questão cultural na cidade. Existiam muitos clubes que tinham espetáculos. Não era só o Centro de Convivência, o teatro, o Teatro de Arena e também o Castro Mendes. Por exemplo, eu fiz show, a gente assistiu show do Grupo Titãs, por exemplo, no ginásio do Guarani. Exatamente. Eu vi um show enorme do Gilberto Gil no ginásio da Unicamp. Então, o Regatas, o Tênis Clube, o ginásio do Guarani, tinha uma cultura efervescente na cidade. Sim. Os bares da cidade abriam à noite e fechavam até o último cliente, porque era outro mundo, outro período, outra questão de segurança. Sim. Não tinha esse negócio. Hoje em dia você está numa padaria, num bar, ele passa 10h30 e fala, você vai pedir mais alguma coisa que a gente vai fechar. Exatamente. Então, quer dizer, a Campinas de um passado não muito distante era mais atraente do ponto de vista boêmia, cultural. Né? Era mais muito boêmia, mais, muito mais. Tinha várias boates em Campinas. Tinha o Clube Apô, né? Que abriu recentemente, reabriu de novo. Mas o Clube Apo é bem antigo, funcionava antigamente nos anos 80 e 90, ali na Princesa do Oeste, próximo ao Guarani. Sim. Tinha a Voodoo, a Maitai, tinha a Estratosfera, tinha Terraço Bahamas. Tinha uma série naquele tempo a gente chamava de danceteria. Danceteria. Hoje chama de balada, aquela coisa toda. Então era uma cidade que pulsava bem mais do que hoje. Ah, sim, muito mais. E você, qual o primeiro bairro que você morou? Você lembra? Vila Costa e Silva. Costa e Silva? Na verdade, quando eu nasci, né, a gente morava, meus pais, minha família morava no Jardim Leonor. Jardim Leonor é ali perto do Sarrão, não é? Exatamente. No Jardim Leonor, Vila Marieta. E depois, quando eu tinha 5 anos de idade, eu lembro dali para frente só. A gente passou a morar na Vila Costa e Silva. E ali eu morei 33 anos. Vida, é mesmo, cara? Você acredita que eu entrevistei umas 4 pessoas aqui da Costa e Silva? Ah, é? Como vem o povo de Costa e Silva aqui? É verdade. Um abraço pro pessoal de Costa e Silva aí. A nossa Vila Costa e Silva querida. Cara, e tinha até escola de samba. O cara falou que tinha escola de samba. A Estrela d'Alva. É de lá ainda. É de lá ainda, né? A Estrela d'Alva, uma escola tradicional de Campinas. Hoje em dia não tem muito desfile mais, né? As agremiações fazem os seus desfiles nos seus bairros. Mas a gente espera que cedo ou tarde a prefeitura volte de novo a incentivar Fala a verdade, para desfiar. Você é da época da Glicério, quando tinha... Sim, não é da Glicério? Na Francisco Glicério. Foi. É verdade. Esse ano eles retomaram. Porque é verdade. Eu me lembro que antes daquele apagão que teve, né, que foi terrível. Você lembra disso aí? A cidade se enfeitava, a prefeitura colocava lá uma árvore de Natal enorme, né, com luzes em frente ao prédio da prefeitura, enfeitava as praças, enfeitava a Avenida Francisco Glicério, ali o comércio central da Rua 13 de Maio, o Largo do Rosário, e as pessoas, as famílias enfeitavam as casas também, nas fachadas. Os prédios colocavam lá aquela mangueira com luzinhas nas fachadas, nas sacadas, mas depois teve o apagão, acabou com isso. Aí todo mundo ficou meio, nossa, não pode gastar, não sei o quê. Então... E aí ficou um tempão sem nada. Esfriou, né, cara? Agora está voltando aos poucos. A gente já vê as cidades, né? Serra Negra está ultra iluminada. Cidade de Amparo, a cidade de Leme, a cidade de Paulínia, Limeira, a cidade de Campinas, Olambra. Olambra sempre foi muito bonito. Então está com um Natal muito bonito. Aí parece que está voltando aquele clima, aquele espírito natalino. E o Walter Senna, quando era jovem, já nos seus 14, 15 anos, era um cara que gostava de sair muito, era mais
em casa, gostava de jogar atalho, eu era o cara que gostava de dar umas voltinhas. A gente saía bastante. Saía bastante? Nesse período que você está falando, era justamente, no meu caso, que tinha lá os embalos de sábado à noite. Puxa, quem que não se lembra de John Travolta? John Travolta, cara. John Travolta. Era justamente nesse período da vida que estava estourando, explodindo. Que era a época da disco. Exatamente. Discoteque. E aí a gente tinha o que a gente chamava na época de bailinho de garagem. Bailinho de garagem. Frequentei, Maria, só pra mas tinha muito na Vila Costa. A vila é grande, né? A vila é relativamente grande em comparação com outros bairros. E tinha lá sempre quando alguém estava fazendo aniversário ou alguém estava casando. Naquele tempo, a pessoa casava na igreja e dava festa em casa. Fazia uma festa no quintal, aquela coisa toda. Então, quando alguém estava fazendo aniversário, quando alguém estava casando, tinha o baile de garagem. Que barato, né? Casa. E a gente ficava todo sábado, todo fim de semana tinha. E eu lembro que era com 2, 3 em 1, né? Exatamente. Era o 3 em 1 do dono da casa e o cara que levava lá. Exatamente. Tinha pessoal que gostava de fazer aquela mixagem, né? Às vezes tinha o disco, a fita cassete. Tocava com fita cassete. Tocava com fita cassete, com disco. Alguém sempre tinha aquele globo, né, que girava e também aquelas luzinhas piscando na garagem. Eu lembro como eu ia comprar pastilha, cara. A cada 2 festas queimava a pastilha, né? Lá na Casa Bongo. Você lembra da Casa Bongo? Eu lembro. Comprava de um monte lá, comprava de 20, 30, pegava aquelas... Porque queimava mesmo. As latas de óleo, aquela lata de óleo lisa que era comprida, a gente colocava o bocal lá dentro, metia papel celofane. E ia embora. Às vezes não tinha dinheiro, eu pintava a lâmpada. Mas era isso mesmo. Aí esquentava, queimava tudo. Tinha um colega lá, que essa baile de garagem é uma coisa engraçada, né? Que ele não conseguiu, ele não sei se por falta de dinheiro ou porque não se lembrou, ele não comprou aquele interruptor que fazia a lâmpada piscar sozinha. Ele ficou a noite inteira no interruptor, acendendo e apagando. O cara foi contratado só para fazer aquilo. Deu teler no dedo. Mas são histórias que a gente não esquece nunca mais. Por cadê o cara fala, cadê o João? Ah, ele tá lá apertando o botão, nem no banheiro ele tá aí. Aí já tem aquelas músicas mais rápidas, o João vai, agora vai. Exatamente. Aí no dia seguinte o cara tá trocando o negocinho lá. Porque ele ficava sossegado quando tinha sessão de lentas, né? Quem é daquele tempo sabe que tinha o discoteque, né? Tinha música balada, aquela coisa que todo mundo dançava em conjunto, aquela coisa toda, os embalos sábado à noite. Mas tinha uma sessão de lentas, que era para a pessoa convidar a dama, a moça, e dançar coladinho, coisa que hoje não se imagina. Tinha vassoura. Não se imagina. Tinha vassoura. Bem lembrado. Você chegava a ficar com a vassoura na mão? Ah, sempre. Eu já fiquei umas par de vezes. Mas já, sempre. cara. Alguém tirava a sua moça, tinha que ir varrendo e achar a outra. E aí você chegava com a vassoura. Não quero não. Não, vamos explicar isso aqui para o pessoal que não conhece. Então, o que acontecia? Cada homem convidava uma moça para dançar. Ela aceitando, a gente ia dançar. Mas tinha mais homem do que mulher, normalmente. Como sempre. Então, qual que era a regra? Quem estava de fora, não tinha par nenhum, pegava uma vassoura, saía varrendo o salão, escolhia um casal que estava dançando e entregava a vassoura para o homem. Fazia parte do jogo. Ele largava a dama para a pessoa, pegava a vassoura e ia procurar outra. Era assim que funcionava. Assim. Mas várias vezes eu cheguei com a vassoura, mas não quero não. É a regra do jogo. Não, e naquela época, o pessoal jovem que está assistindo aí, só de você dançar com a menina já era um negócio de outro mundo, cara. Com certeza. Só de dançar. Ela tinha que aceitar. E a gente levava um monte de fora, né? Não tinha aquele negócio, assédio, não sei o que. Era simples. Você convidava para dançar, a moça falava, não, obrigado. Ela falava educadamente, você tomou um fora, saía com a cara... Porque os seus colegas estavam olhando. Já estavam olhando. De longe. Mas não tinha essa coisa. E era a regra do jogo também. Funcionava assim. Não tinha briga, não tinha discussão. Nada. Era bem saudável, né, cara? Era bom demais, né, cara? E aí quando você estava nessa idade de 15, 16 anos, você já pensava em ser jornalista? Você já tinha isso dentro de você, de trabalhar em rádio? Ou isso daí foi surgindo depois, cara? Por incrível que pareça, eu já sabia. Sério, cara? Eu tinha esse desejo há muito tempo. Imagina assim, desde quando eu entendo por gente, uns 11 anos, 12 anos, olha só. Eu já assistia todos os telejornais que passavam na televisão, especialmente o Jornal Nacional, né? Que era o canal que pegava melhor em todo lugar, era a Globo. O resto tinha que colocar bombril. O resto tinha que colocar bombril, tinha que colocar no UHF, um aparelho que pegava outro tipo de sinal naquele tempo. Então era um negócio complexo. Mas eu tinha certeza absoluta
dentro de mim. Falei assim, se um dia eu vou fazer uma faculdade, vai ser de jornalismo, porque eu não me via fazendo outra coisa. Então... Tinha um cara que você admirava? Naquele tempo tinha bastante. Muitos repórteres desse tempo que eu estou falando ficaram na área até há pouco tempo. Né? Então tinham vários jornalistas, né, naquela ocasião. O pessoal da Globo ficou 40 anos, 30 anos na profissão. Sim. Esse pessoal que está saindo agora, que a gente está vendo que está indo para outro lugar, está saindo para fazer internet. Tem muitos fazendo podcast. Mas são pessoas que estavam na TV Globo desde os anos 70. Isso. Então realmente um pessoal brilhante, que tinha uma carreira sólida, que davam aula realmente. Sim. E aí o que aconteceu? Quando eu tinha 15 anos, eu fiz uma peça de teatro na escola, eu tenho foto, inclusive. Você tem a foto? Tenho foto. Meu irmão foi lá fotografar, tirou algumas fotos. Olha aí. E era sobre o Jornal Nacional. Era o Jornal Nacional. Eu tinha naquele tempo imaginado, eu escrevi a peça. Eu tinha imaginado, assistindo a TV, nunca tinha pisado num estúdio, claro. Sim. Né? Naquele tempo nem tinha a TV Globo em Campinas. Não tinha emissora de TV em Campinas. Não tinha. Então eu imaginava como seria o bastidor de um telejornal, como é que aquilo funcionava. Eu imaginei aquilo e escrevi uma peça na sala de aula lá para a professora de português, Maria do Carmo. E a escola inteira parou para ir assistir. E foi um sucesso danado. Foi no pátio da escola? Não, foi numa classe maior que tinha. Tá. Eles revezaram lá e assistiram. Aí o que aconteceu? Quando eu fui trabalhar na TV anos depois, 90% do que eu imaginei era aquilo. Cara, olha só. Era uma coisa curiosa. Acho que eu gostava tanto daquilo. Isso estava dentro de você, cara. Eu prestava tanto atenção quando a reportagem estava sendo feita. Eu falava, nossa, então ele faz isso. O repórter aparece nessa hora. O cinegrafista fez essa imagem. Então eu ficava imaginando que quando eu fiz a peça, quando eu fui trabalhar aquilo. Puxa, então foi relativamente simples para mim. Casou com aquilo que você não imaginava na sua cabeça. Era uma coisa curiosa. Mas você começou no rádio? Não. Isso foi outra coisa curiosa também. Normalmente as pessoas começam no rádio e isso é muito bom, porque o rádio é uma escola. O rádio te ensina improvisação. O rádio, como naquele período, né? Hoje é diferente, tudo tem câmera, tudo está na internet. Naquele período não, era voz, puramente voz. E não tinha, então as pessoas se soltavam mais pelo motivo de não ter uma câmera e uma luz na cara dela. Então era uma coisa simples, as pessoas de uma maneira geral eram mais tímidas, né? E no rádio era mais simples de aprender. Você podia errar, ninguém estava te olhando. Então você ia pegando experiência e aprendia. Quando ia para a TV era fácil, porque a televisão era mais pasteurizada, a televisão tinha menos tempo de produção. Você ia lá, por exemplo, fazer a gente até hoje faz uma reportagem, conta tudo em 1 minuto e meio, 2 minutos. E o rádio não, o rádio é mais conversado, fica ali conversando, explicando. Então, para quem entrava no rádio na minha época e depois ia para a TV, fazia a TV de maneira tranquila. Eu não, eu fui direto para a TV. Você foi direto? Eu fui para a TV, mas eu entrei na área técnica da TV. Na área técnica? Eu fui operador de videotape, uma função que não existe mais. Operador de videotape. Fui operador de videotape na IPTV. Na IPTV. Na IPTV. Então, na época não era TV Campinas? Naquela época era TV Campinas. Quando eu entrei na IPTV, isso foi em 87. Nossa. Eu entrei na IPTV. Quase no comecinho, não foi? Não, ela começou em 79, estava lá há menos de 10 anos, mas era relativamente nova, né? Você trabalhou com o Zezé Vital? Trabalhei com o Zezé Vital. Zezé teve aqui. Ele era diretor de arte lá, ele fazia as artes do jornal. Isso, é Naquele tempo não tinha computação gráfica. Então, quando você, por exemplo, no caso do Zezé Vital lá, você fazia naquelas propagandas que tinham as letras que apareciam, que piscavam na tela, ele desenhava aquilo. Ele era arte finalista. Ele fazia aquilo e a câmera gravava aquilo, fazia movimento. Quando ia para a tela, você falava, nossa, que coisa linda. Era um desenho, que ele fez. E ele falou que também tinha um negócio que ele contava, que ele mexia, ele subia lá, não sei, não lembro o que ele falou. Às vezes o cara falava um negócio e subia, mas ninguém percebia, era algo manual, uma pessoa atrás que levantava os desenhos, alguma coisa, ninguém percebia. Por exemplo, você vai se lembrar, naquele tempo lá, por exemplo, o Karate Kid, era um filme que passou nesse tempo. O primeiro, né? Primeiro. Não esse depois que Sim, foi feito do Miyagi, do japonesinho. Né? Professor Miyagi. Então, o Karate Kid passava em Campinas, tinha lá aquele parte 1, tinha o símbolo da Globo, parte 1, isso. Parte 2, parte 3, última parte chamava Epílogo. Ele que desenhava isso.
Nossa. Ele desenhava aquilo num papel de fundo preto, fundo escuro, e pintava em branco. Então o logotipo da Globo branco e as letras eram brancas. Quando ele colocava num sistema lá, eles chamavam de telecine, era uma câmera preto e branco que captava aquela placa que ele desenhou, era uma cartolina preta. Caramba. E aí a mesa de corte do diretor de TV eliminava a cor preta, ficava só o branco, e ele colocava em cima da tela aquilo lá. Então, por que eu estou falando? Porque normalmente os filmes eram gerados no Rio de Janeiro, não era em Campinas. Não era, né? Mas em algumas ocasiões, o filme era gerado aqui. Então, por exemplo, tinha lá um evento que tinha que afinar a programação e estava passando uma coisa no Rio de Janeiro que não ia passar aqui em Campinas. Então eles pegavam um filme da Globo, gerava-se o filme e eles geravam o filme daqui de Campinas. Puxa. E aí nessa hora ele tinha que fazer isso. Cara, que trabalho. Eu tô imaginando, você tá contando aqui, tá passando um filme na minha mente, cara. Era um trabalho imenso, mas era muito prazeroso. A equipe era maior, era um trabalho de equipe efetivamente. E dava gosto fazer porque você exercitava a criatividade. Ali você tirava... você aperta uma tecla, sai tudo no computador. Ali, vamos dizer assim, você tirava o talento da pessoa. Talento. Nesse período que eu trabalhei na IPTV, na técnica, uma equipe de reportagem tinha 5 pessoas. Nossa. Tinha o motorista, o repórter, o cinegrafista, o operador de VT, que era eu, e o iluminador. Então, quando você estava na esteira... O carro saia cheio. 5 pessoas. Era uma caravana na época. Normalmente todas as equipes de TV aqui em São Paulo eram caravans. Era um carro que naquele tempo tinha um bagageiro grande para colocar o equipamento e tinha que caber 5 pessoas. Então 2 iam na frente, 3 atrás. A equipe completa era assim. Então você ia fazer, por exemplo, naquele tempo a televisão era de tubo, né, que a gente chamava, não era essa coisa digital. E as câmeras também eram analógicas. Então necessitava de uma quantidade enorme de luz. Um ambiente como esse seu aqui, se te trouxer uma câmera daquele tempo, vai ficar escuro demais, vai ficar tudo escuro. Olha só, cara. Ninguém vê nada. Você tinha que colocar uma luz de 1000 watts para ficar com a iluminação que a gente está vendo nesse momento aqui. Para compensar. Para compensar. A câmera tinha essa... Não tinha outra, deve ser pesada, hein? Era pesada, pesava 13 quilos a câmera. O cara punha no ombro? Punha no ombro. Rapaz. Quando tinha alguma matéria que tinha aqui, por exemplo, exposição de quadro, você não pode ficar no ombro e fica tremendo o quadro na televisão. Então, ele punha no tripé. Mas uma reportagem padrão, onde você vai entrevistar as pessoas na rua, vai mostrar um acidente de trânsito, era tudo no ombro. E então, você fazia o papel de quê? Você fazia... Então, o VT era assim, naquele período, a câmera não gravava, a fita era dentro do VT. A câmera só captava a imagem. Captava. Ela só tinha a lente. Então, a câmera... ela tinha só a lente. Então, tinha um cabo que saía da câmera e ligava ao VT. O VT nada mais era que um gravador que tinha uma fita de vídeo dentro. Então, tinha lá o play rec, pause, como tem qualquer tipo de gravador. E videocassete. Videocassete, né? Isso. Só que aí, o que acontecia? A câmera mandava o sinal de vídeo para o VT e um microfone que estava ligado nesse VT mandava o sinal de áudio que o repórter empunhava o microfone. Puxa vida, olha. Então ele gravava áudio e vídeo nessa hora, mas a gravação era feita no VT. Era uma espécie de uma mochila, né? Ficava junto com você? Ficava comigo. Pô, mas era pesado isso aí também, cara. Mais ou menos 13 quilos também. Assim, né? E o VT, e esses mais modernos, o VT mais antigo era mais pesado. Pô, louco. E aí aqui eu peguei num período que estava mais leve já tinham evoluído um pouco. Era um equipamento Sony, já era mais leve. Mas o que acontecia? A gente ficava unido por um cabo que tinha 1,5 metro só com o cinegrafista. Nossa, então, pertinho. Quando o cinegrafista ia atravessar uma rua no acidente, tinha que o VT atrás. Quando ele voltava junto. A gente já tinha esse hábito, né? Ficava Cara, colado doideira, no cinegrafista. Véio. Se ele estava fazendo uma matéria, uma reportagem, e aparecia uma coisa rápida ali, aconteceu um negócio agora ali, ele saía correndo, eu tinha que estar esperto para sair correndo junto. Por causa do cabo também, se você fica... Por causa do cabo. Senão ele dava um puxão, quebrava e estragava a câmera. Então era uma coisa... Cara, que doido, cara. Era um negócio louco. Se contar isso, ninguém acredita hoje. Então, eu tô aqui imaginando. E hoje a câmera, claro, a câmera tem o próprio sistema de gravação, tá tudo dentro da câmera. Não, e outra, aquele dia que eu conheci você lá na Bandeirantes, antes de eu chegar até próximo de você, eu tava lá embaixo com o Edson, saiu um rapaz sozinho, com uma câmera, com um negócio lá, saiu sozinho um cara. Aí o Edson falou, sabe o que ele tá indo fazer? Fazendo externo.
Hoje é um cara só que faz. O cara vai lá, lógico, às vezes precisa de um... Sim. Mas se ele for fazer uma matéria, às vezes nem que seja ao vivo, que ele for fazer uma gravação, ele fala, ele vai sozinho, ele mesmo vai lá, coloca, tal, faz a gravação, vem, traz pra gente e tal. Exatamente. Cara, você tá contando pra mim que vocês em 5. É solitário. Hoje a equipe completa, hoje é um câmera e um repórter. Um cinegrafista e um repórter. Esse que você está se referindo, a gente chama de vídeo repórter. Vídeo repórter. Então ele tem um equipamento, né, um equipamento portátil que tem tripé, tem o celular, né, ele faz pelo celular. É uma coisa mais portátil também, porque se ele fosse fazer com a câmera sozinho, não ia dá. ser complicado. Então é um celular com tripé, tudo montado, projetado para isso. Tem um microfone sem fio, né, para ele fazer. Então ele tem tanto de bastão, que tem um logotipo da Band, quanto de lapela, que a gente chama, que ele prende aqui. Então é uma coisa bem mais simples. É claro que nem toda reportagem é possível fazer com esse equipamento. Então tem que ser uma coisa mais simples, onde você capta algumas imagens. Seria coisa mais imediatista, assim. Você faz um acidente e dá. Então ele capta imagens com o próprio celular do acidente, põe no tripé, faz a parte que ele aparece, coloca no tripé, faz a entrevista com alguém, ele mesmo enquadra. Mas, por exemplo, você vai fazer uma passeata, já complica. Já não dá. Porque tem que ter uma pessoa andando. Junto. Enquanto ele pega informação, alguém está gravando. Isso. Jogo de futebol, não dá. Né? Então, tem algumas coisas, por exemplo, visita do presidente da República, é complexo. Porque é correria, né? É pauleira, tem assessor, corre para lá, corre para cá, vai. Você não tem tempo de ficar pegando aquele equipamento, senão você perde a informação. Então grandes movimentos assim já não dá para fazer. É mais assim para uma reportagem mais simples, que esteja pautada, que não seja coisa assim de correria. Então, por exemplo, vai falar, o Ciesp Campinas vai divulgar balanço da indústria, que vai ter tudo numa sala, sentado, que eles estão lá bonitinho falando. Depois você pega umas imagens da coletiva, aí tranquilo. Tudo bem. Tranquilo. Agora, se for uma coisa de externa, pauleira, correria, é mais complexo. É mais complexo, né? E você ficou muito tempo fazendo essa daí? Você já estava estudando, né? Você já estava estudando? Quando eu entrei na IPTV, que na época era TV Campinas, eu fiquei 4 anos lá. No primeiro ano, eu comecei a fazer a faculdade. Tá. Eu já tinha terminado o ensino médio, aí comecei a fazer a faculdade. Quando eu saí da IPTV, eu fui para a TVB, que naquela época chamava TV Diário do Povo. TV Diário do Povo. Ela retransmitia o SBT. E lá na TV Diário do Povo, eu fui na produção, mas de jornalismo. Legal. Né? Já não estava mais na técnica, fui na produção de jornalismo. 6 meses depois, eu me tornei repórter lá. Você era repórter interno ou externo? Não, externo, de rua. Externo? Na rua, que tinha também as 5 pessoas e tal. Nossa. E naquele tempo lá, depois eu tive a oportunidade de fazer edição de texto e apresentar o jornal também da TV Diário do Povo. Da Diário do Povo. Que depois virou TVB e tal. É a TV Tati hoje? É a TV Tati hoje. Na época, não era o Grupo Quercia? Nesse período que eu trabalhei era. Quando ela surgiu TV Princesa. Que ela TV Princesa. O nome real dela é TV Princesa do Oeste, né, que era uma homenagem à cidade de Campinas. Isso, tal. E o nome fantasia era TV Diário do Povo. Antes de ser Diário do Povo, era TV Princesa, depois virou TV Metrópole. Que era assim, a TV Princesa chegou como afiliada da Record, em Campinas. Tá. Depois ela virou TV Metrópole, que era afiliada da TV Manchete. Manchete, não assisti essa Manchete. A TV Manchete faliu, ela aí partiu para ser afiliada do SBT. Foi nesse período que eu entrei lá. Tá. Então quando você entrou não era mais pela Record, era pelo SBT. Continuava a TV Princesa no nome oficial, né, no CNPJ, e o nome fantasia TV Diário do Povo. Sim. Porque quando o grupo Quercia comprou, aí tinha o Diário do Povo, que também era do Quercia, então uniu a TV Diário do Povo, o Jornal Diário do Povo e a Rádio Central. A Rádio Central, a AM. Eram emissoras desse grupo de comunicação que pertencia à família Quercia. Puxa vida, cara. Antes do grupo Quercia comprar, era do Natal Galli, uma pessoa que também foi político em Campinas e tal. Era do Natal Galli. Daqui da nossa cidade. Da nossa cidade. E fala pra mim, quando você começou a trabalhar pela primeira vez na frente das câmeras, você falou que trabalhou interno, não foi? Sim. Você apresentava o quê? Qual que era... Já era um telejornal que você fazia? Não, era telejornal, mas eu trabalhei na rua, né? Eu era repórter. Você era repórter. Então, você recebe uma pauta da chefia de reportagem, né? Da produção de pauta, e você vai pra rua.
Então, o que acontece? Então, por exemplo, o repórter chega hoje na redação. Ele fala, o que eu vou fazer? Quer dizer, você já chega sem saber o que você vai fazer. Exatamente. As pessoas, de maneira geral, imaginam que o repórter sai caçando coisa para fazer e fica girando. Não existe isso. Sim. O repórter vai na chefia de reportagem, vai na televisão, no rádio e tal, e alguém dá uma pauta para ele. Então já tem pessoas trabalhando à noite, de tem uma equipe de bastidor que está organizando o que está acontecendo, o que não está, e tem uma pauta preparada. Porque o que acontece? Se acontece um acidente grave, é aquilo que você vai fazer. Mas se o acidente grave não acontece, você tem que ter alguma coisa para fazer. Então alguém pensou uma pauta antes. Tá. Então o que acontece? Olha, o cara pensou, olha, a gente viu aqui um levantamento que caiu o número de pessoas que praticam o exercício no taquaral. Tá. Então tem essa pauta. A gente marcou entrevista com o professor de educação física, marcou entrevista com o dono do estudo da Unicamp, e você vai lá no taquaral mostrar a pessoa se exercitando para ilustrar a matéria. Está tudo explicado isso na pauta. Aí o repórter organiza aquilo na cabeça, vai lá, entrevista as pessoas e monta um texto sobre aquele assunto. Sim. É assim que funciona. Aí o que acontece? Ele fez isso um dia antes. A produção de pauta fez isso um dia antes. Já estava pronto. Quando você chega, está tudo marcado. Certo. É o repórter que vai escrever o texto, mas isso foi feito com antecedência. Acontece que quando está marcado isso, você sai, está no meio do caminho, acontece um acidente grave. Isso que eu ia perguntar. Você derruba aquela pauta. A gente chama de derrubar a pauta. Derrubar a pauta. Normalmente é a chefia que derruba. A chefia fala para a produção, né, para os produtores, fala, olha, liga para o cara da Unicamp, avisa que teve um imprevisto, teve um acidente, a gente vai fazer essa pauta amanhã. Liga para o cara que você marcou não sei onde, você derruba a pauta. Certo. Você abandona aquilo e vai para o acidente. Mas isso pode acontecer eu saindo da emissora? Eu saí da emissora, eu estou na rua. Com certeza. Você já ficou sabendo, estou dando um exemplo. É o que mais acontece. Já liga, fala, cara, para tudo, vai para tal lugar. É o que mais acontece. Às vezes acontece no meio da pauta. Você está entrevistando o cara e a chefia te liga. Cena. Cara, no meio. Ou você precisa largar isso aí que tem um incêndio grande não sei aonde. Você explica para a pessoa. Normalmente a pessoa entende. Tá. Fala, ó, a gente vai retomar essa pauta outro dia. Obrigado, viu, tal. Eu preciso de um incêndio. O cara fala, pô, claro, né? O incêndio não pode esperar, eu posso. Normalmente é isso que acontece. Então isso, na verdade, é uma rotina. É normal. É rotina. Porque quando tem uma operação policial de grande porte, ninguém avisa antes que vai ter operação. Senão pode vazar a informação. Lógico. E o bandido vai embora. Então eles só avisam depois que a operação está em curso. Ou quando já prendeu todo mundo. Tá. Mas eles têm que correr na delegacia para pegar o cara chegando, aquela coisa toda. Então, acidente, incêndio, enchente, qualquer coisa que é em cima da hora, avião que cai, né? Teve um recente em Vinhedo, você para tudo e vai cobrir. Sim. Então é assim que funciona. É a primeira saída sua para rua, como é que foi, cara? Porque é o seguinte, um cara que sempre trabalhou nos bastidores, um cara que não aparecia, como foi a primeira aparição? Houve aquele nervosismo, você desenrolou porque já era aquilo que você imaginava desde garoto. Como que foi isso daí, cara? O nervosismo sempre aparece, sempre, claro, não tem jeito, é do ser humano. A gente fica nervoso, será que vai dar certo? Escreve, treme, na hora que vai aparecer, grava várias vezes que erra. Normal. Mas eu tive sorte, porque como eu trabalhei na técnica, eu sempre quis ser repórter, eu ia trabalhar na técnica, porque toda pessoa que era operador de VT tinha o sonho de ser cinegrafista. Né? Ele era mais ou menos um auxiliar de cinegrafista. Ele ficava ali colado no cinegrafista. E eu não queria ser cinegrafista. Você pulou essa etapa? Não, eu queria ser repórter, porque são carreiras distintas. Sim. Como enfermeiro e médico. São carreiras brilhantes, né? Ótimas, mas são caminhos distintos. Ele seria um repórter cinematográfico. Exatamente. Ou editor de imagem, ou diretor de TV que corta lá no... Então tem uma caminho... Porque tem dois mundos a televisão. Tem a área técnica de engenharia e a área do jornalismo. Então, na área da engenharia, que é como a gente chama a técnica na televisão, então tem o operador de VT na minha época, tem o cinegrafista, tem o iluminador, tem uma série de funções que está dentro da área de engenharia. E na área de jornalismo, eles trabalham junto, uma equipe, mas são áreas distintas. Então, na área de jornalismo tem o produtor, tem o rádio escuta, tem o chefe, o assistente de chefia, tem o pauteiro, tem o chefe de reportagem, tem o editor-chefe, tem o diretor de jornalismo. Então tem uma série de imagina o enfermeiro e o médico, né? Então. O técnico de enfermagem, o assistente de enfermagem, o enfermeiro-chefe. E o médico tem o médico, o diretor, o cirurgião. Então, o anestesista. Exatamente. Vai embora. Exatamente. Então, no caso da TV, eu entrei na técnica para ser a porta de entrada minha na TV. Eu queria viver aquele mundo. E eu achei mais fácil entrar na técnica e aprender do que tentar ser repórter. E deu certo.
Então, voltando à sua pergunta, o que eu fiz? Como eu estava na técnica, prestando muita atenção nos repórteres, como eles faziam, de que maneira, quando chegou a hora de eu ser repórter, eu já tinha uma bagagem muito grande. Você absorveu tudo. Eu só não tinha feito, Sim. mas eu sabia como fazia. É como você, nunca fez sopa, mas você viu sua mãe fazendo a sopa há 30 anos. Você fala, ela põe aqui, ela corta a cebola, ela pica ali, ela põe a água, ferver, não sei o quê. Quando você vai fazer, não é tanto segredo. Você pode errar uma coisa ou outra, mas você sabe. Mas você fez. Exatamente. Então, no meu caso, foi mais simples. Porque eu vi depois, né, com o tempo e tal, já estou algumas décadas na área. Então, você vê as pessoas entrando, eles apanham muito mais do que eu apanhei. Sim. Porque ele chega sem noção. Porque eles não tiveram essa escola, vamos dizer assim, que não você tiveram teve. a escola. E a faculdade não ensina. Cara. Nenhuma faculdade ensina. É só de jornalismo. Eu vou falar a faculdade que eu fiz. As outras faculdades, os outros cursos eu não vou. Mas a faculdade de jornalismo não ensina nada. Só o beabá. Nada. Não ensinam nada. Nada. Ela é professora. Ela fez posse, um monte de coisa, só foi pegar na hora do... Um estagiário aprende em 6 meses muito mais do que no curso de 4 anos. Então, cara. Mas muito mais. Então, esse é um grande problema. Vamos falar assim, não diferença, não comparando, mas fazendo uma diferença. Dependendo de alguns cursos, às vezes o curso técnico, às vezes o cara não aprende mais na prática do que uma própria faculdade. Com toda certeza. Porque a faculdade é teoria. Não, com toda certeza. Não, e o curso técnico ensina. O curso técnico ensina, cara. Porque o cara põe uma bancada, ele te mostra, você faz. Exatamente. E só aprende quem faz. Então, no curso, no período que eu fiz curso, 90% dos professores nunca tinham trabalhado na área. Ô, louco, cara. Não. O cara só era formado. Se formaram em jornalismo, fizeram lá carreira acadêmica. Não, cada um escolhe o seu caminho, não tem problema. Mas eles iam, por exemplo, o cara professor de rádio. Tive um professor de rádio que nunca trabalhou na rádio. Não dá. Esses caras não tinham prática. Não dá. Era um problema. E eu, naquele período, nesse período que eu estava estudando, que eu estava trabalhando, eu trabalhava o período da manhã na TV Diário, depois TVB e agora Tati. Sim. E no período da tarde na Rádio Cultura, que hoje é a Rádio CBN. Sim. Então eu trabalhava na TV e no rádio. Quando eu fui para a faculdade, foi uma decepção. Você achava, você esperava muito mais. Eu achava que eu ia aprimorar, que eu ia Sim. aprender, e olha... O que você aprendeu mesmo foi na prática. Infelizmente, é um problema. E como eu não sei o curso hoje, mas eu recebo alunos para ser estagiário na redação, que eu coordeno a redação da TV Band de Campinas hoje, os meninos chegam crus, não sabem absolutamente nada. Eu lembro do meu tempo. Você se vê ali. Que se eu não tivesse trabalhando na área... Você ia apanhar muito. Eu ia apanhar demais. Eu imagino. E aí você ficou... fala pra mim. Nessa época sua aí, o Cobra já trabalhava com você? O Cobra trabalhava não na TV Campinas, na TVB, na TV Diário do Povo. Ele era editor de imagem. Editor de imagem. Conheci o Cobra ali. Cobra, né? Canto. Cobra Cama. Na praia, o Cobra. Onde eu tô aqui? Cobra, meu irmão. Tamo junto, viu? Graças ao Cobra que passou o contato, né? O Cobra que fez essa ponte aí. Não, o Cobra pra gente começar a bater papo. Cobra é um irmão. Cobra Se você puder pôr uma foto do Cobra aí, um vídeo do Cobra enquanto a gente tá falando. O Cobra é um irmão. O Cobra, ele veio aqui. Depois eu faço questão, vou mandar pra você. Você só dá risada, cara. Cara, você só ri com o Cobra. Eu assisti o dele já. Assistiu? Já assisti. Você viu as fotos que ele trouxe? Espetacular. Ele contou histórias que eu não sabia, porque a gente, quando está conversando com você aqui, você é muito simpático. O podcast é muito interessante e a gente fica à vontade. Sim. Né? O Cobra contou coisas que eu trabalhei com ele lá 6 anos e não sabia. Aquela história da Bombonier, que ele trabalhou nos cinemas. Isso. Aquilo eu não sabia. Você viu que ele colocou o disco, velho? Espetacular. Eu fiquei sabendo, eu falei, Cobra do céu. Ele falou assim, ó, perdi emprego, perdi a mulher. A menina não esperou ele lá e perdeu o emprego. E é curioso, provavelmente o que eu tô te contando aqui, ele não sabia também. Ele não sabia também, Ele me conheceu aos 6 anos aquele período que ele estava contigo, cara. Então, são coisas que a gente, né, são memórias da vida de cada um. Exatamente, cara. E aí, quando você começou, quando você saiu dali, você foi pra onde? Aí você já foi pra Band? Não. Quando eu trabalhava na TV, eu fiquei 6 anos na TVB.
Aí, quando eu saí da TVB, eu fiquei 4 anos na assessoria de imprensa da Prefeitura de Campinas. Ah, tá. Ali era o governo do prefeito Chico Amaral. Chico Amaral. Então você saiu um pouco de televisão. Fiquei 4 anos fora. Tá. Né? Por força das circunstâncias, saí, teve um corte lá, na verdade, né? Teve um período tenebroso, que depois desse período que eu saí, fechou. Nossa. Cara. Fechou o jornalismo. Nossa. Eu trabalhei 6 anos lá. Aí teve um corte severo. Vira e mexe tem esse problema na área de comunicação. Quando acontece alguma coisa, plano econômico, inflação, complica tudo. E a primeira coisa em crise que as empresas fazem é cortar o anúncio. É verdade. Por isso que o sistema de comunicação, que as empresas de comunicação sofrem nesse período. Crise, pandemia, que a gente passou recentemente. Então, a primeira coisa que o empresário corta, claro, né? Ele tem que apertar o cinto. Ele não pode parar de pagar imposto. Ele não pode parar de pagar o funcionário. Ele não pode deixar a empresa parar. Ele corta a comunicação, corta a propaganda, corta isso. A primeira coisa. E aí a empresa, sem a propaganda, a TV não sobrevive, o rádio não sobrevive, ninguém sobrevive. Jornal, ninguém sobrevive. Sim. Aí corte. Então tive esse corte, eu saí, aí todas as empresas estavam com problema, não conseguia ser absorvido em outra empresa, mas aí eu fui na prefeitura, entrei na prefeitura, fiquei 4 anos lá. 4 anos lá? 4 anos, o governo do Chico. Sim. Que era 98? Isso foi 97. 96 foi a eleição. 97 ele assume, né? Isso. Você se elege no ano par e assume no ano ímpar. Então, em 97, eu fiquei até ano 2000. Então, 4 anos ali. Quando terminou, porque era cargo comissionado que eles chamam, né? Não era concurso público. Então são cargos de confiança que normalmente tem vários na assessoria de imprensa. Tá. Então eu fiquei lá cuidando de algumas secretarias como assessor de imprensa, e aí fiquei 4 anos. Aí quando eu saí, quando terminou o governo, esses cargos de confiança saem todos. Sai todos. O próximo prefeito coloca outras pessoas. Como diz o homem, sai junto. É normal. Né? Absolutamente normal. Faz parte do jogo. A gente saiu, eu fui para a CBN. Eu fui trabalhar em 2000, no início de 2001, na Rádio CBN. Peguei a transição, que a Rádio CBN era AM naquele período. Ele virou... Exatamente. 2001 foi para FM. Virou um sucesso danado, estrondoso. 99? De 99 assim. Para 2000. Aí virou FM. Porque a CBN tinha a Rádio Cultura AM e a Rádio Cultura FM. Chegou nesse período, eles acharam por bem, foi muito acertado, tirar a rádio musical da Rádio Cultura FM e colocar a CBN. Sim. Aí ficou na FM. Foi um sucesso. Vendeu... É bem no meio do dial ali, né? Foi um sucesso. Fez sucesso, aumentou o nível de ouvinte, né? A quantidade também, porque as pessoas podiam ouvir no carro. Exatamente. E ouvir notícia no carro, para muita gente era bom no caminho do trabalho. De manhã, exatamente. E o AM era complicado ouvir no carro. Era muito chato. Exatamente. Você ligava o limpador de para-brisa, ficava... interferia no... saía no som. Você fala, poxa, deve ter alto-falante nesse limpador aí. Então foi isso. Quando eu saí da CBN, eu fui para a Band. Aí que você foi para a Band. Mas você entrou de repórter direto? Não, então, na verdade... Eu já era repórter lá atrás, na TV Diário. Aí quando eu fui pro... Você ficou nessa lacuna 4 anos parado? 4 anos como assessor de imprensa, fora da mídia, mas atuando como jornalista, né? Assessor de imprensa. Sim. E depois, quando eu saí de lá, eu fui pra Band? Pra Rádio CBN apresentar um programa lá. Eu apresentava um programa que chamava CBN Campinas. Existe até hoje. Mas você nunca tinha feito rádio até chegar nesse ponto? Eu tinha trabalhado naquele período que eu te falei, que eu trabalhava de manhã Oh, meu Deus, eu esqueço toda hora. Na TV Diário do Povo. Eu trabalhava na TV Diário do Povo de manhã e à tarde na Rádio Cultura. Nesse período que eu trabalhava na Rádio Cultura, eu era repórter. Você era repórter. Eu era repórter. Era repórter. Então eu era repórter nos dois lados, nos dois. Então eu ia pra rua fazer uma matéria, as pessoas perguntavam, você tá pela rádio ou pela TV? Era bombril, eu tô pela rádio, você não tá vendo que eu tô com um gravador na mão, não tem cinegrafista, não tem nada. Então aí nesse outro período que eu voltei pra Rádio Cultura, né, depois que eu saí da assessoria da prefeitura, aí eu fui apresentar um programa lá. Aí dali para frente fiquei como apresentador. Eu virei editor-chefe, virei diretor de jornalismo na Rádio CBN. Fiquei
10 anos na Rádio CBN. Caramba. 10 anos. 10 anos, cara. 10 anos. Puxa vida. Depois que eu saí da CBN, eu fui para a TV Bandeirantes, estou lá há 13 anos. Cara. Então o negócio... Opa! Caramba. Você entrou, vamos supor, 2011. Exatamente. Na Band? Exatamente. Na Band você entrou já como repórter também. Entrei como repórter, porque eles têm que começar do zero, né? É. Gente, eu vi uma vez escrito num lugar, a frase não é minha. Tá. O segredo do sucesso é recomeçar sempre. Exatamente, cara. Então eu era diretor de jornalismo na Rádio CBN. Você não vai entrar em outro lugar como diretor de jornalismo. Vai, cara. Isso, eu vou falar pra você. Se você cara, é inspetor de tráfego... É qualquer segmento. É claro, você é inspetor de tráfego na empresa de ônibus. Você sai dali, você não vai ser inspetor de tráfego Jamais. na outra. Você vai voltar como motorista, como cobrador, como fiscal, como alguma coisa, para depois você fazer o seu caminho. Não, eu fui coordenador de produção, trabalhei com metalúrgico quase minha vida toda. Agora que eu mudei. E o penúltimo serviço eu saí como coordenador de produção. 12 anos de coordenador. Eu entrei na empresa, você acha que eu entrei como coordenador? É a mesma coisa. Comecei de baixo de novo. É isso, exatamente. Eu entrei como operador, não era nem coordenador. Não, e com a mesma profissionalismo, exatamente, com a mesma seriedade. A mesma garra, o mesmo isso jeito. Que tem que fazer. E você acreditando que um dia você possa voltar de novo. Isso não chegar, tudo bem também. Não tem problema. Como eu te disse no início da conversa, o meu sonho era ser repórter. Sim. Eu queria ser um bom repórter. Sim. Eu acho que eu fui. Né? Eu acho que eu sou um bom repórter. Então a minha realização profissional era ser repórter. Eu nunca imaginei ser chefe de ninguém. Eu, pessoalmente, não gosto de ser chefe. É, cara. É muito chato ser chefe. Eu já fui. É muito chato. Eu já fui. Você tem que mandar, eu não gosto de mandar. Eu prefiro fazer a mandar. Mas eu mando lá por extrema necessidade. Porque você precisa. Não tem outro jeito. É sua função. Mas eu não gosto de mandar. Eu prefiro na equipe que eu coordeno lá, eu delego bastante. Isso é bom. Eu cobro alguma coisa se não está errado. Eu não gosto de centralizar. E a equipe minha é muito boa. A equipe ela sabe o que fazer. Todo mundo está, cada qual na sua função, fazendo um trabalho magnífico lá. Então eu fico mais ou menos na função de maestro só. Dando a velocidade, falando aqui, ó, isso aqui assim, assado. Só arranjando a orquestra. Porque eles sabem o que fazer. Sim. Isso é muito bom. E a equipe é competente, a equipe sabe fazer. Mas para que a equipe mostre o que sabe fazer, o chefe tem que deixar ela fazer. Exato, tem essa também. Se o chefe delegar, se o chefe centralizar, o pessoal só vai fazer o que você esperar. Não, e outra, você limita. Você limita o profissional. E vai ficar de braço cruzado esperando você mandar. Exatamente. Então hoje funciona ali como uma orquestra mesmo. O maestro só fica de vez em quando, vai devagar aqui, mais rápido ali. Isso, vai. Mas eles sabem o que fazer. E quando você chegou a assumir mesmo, antes de você assumir o Band Cidade, você apresentou outro programa na Band? Eu sei da sua história, mas muita gente do Brasil inteiro está assistindo, talvez não conheça. Antes de você assumir o Band Cidade, dentro da Bandeirantes, você já fazia outro programa? Não, então, é assim, eu entrei como repórter. Então, o meu cargo, a minha função era repórter. Então, eu pegava a pauta, aquilo que eu te expliquei, né? Desde como a gente ia lá, com o cinegrafista, ia pra rua. Sim. Tomei um susto, porque foi quando a primeira vez que eu vi que era só o cinegrafista. Você falou assim, cadê o resto? Exatamente, não tinha mais ninguém. A câmera já era compacta, já tinha tudo lá dentro e tal. Então, eu falei, nossa, no meu tempo era 5 pessoas. Os cinegrafistas dessa geração não sabiam, não trabalharam naquele tempo. Então você conta, hoje ninguém acredita. Não, você contou coisas aqui que eu não imaginava, cara. Ninguém acredita que não tinha Google, não tinha internet. Não tinha internet. Não tinha telefone celular. Nada. Então era na raça. E outra, hein? Entre nós aqui, quem tinha telefone era muitos poucos, hein? Com certeza, mas não existia o telefone celular. Nem o celular tinha. Então a gente tinha que ir pra rua na raça mesmo. Não tinha GPS. Nada. A geração de hoje não tem ideia do que seja isso. Então a gente ia pra rua, falava, alguém marcava, falava, olha, você vai no bairro tal, na rua tal, que tem um protesto lá acontecendo. E a gente nunca tinha ido naquele bairro tal, na rua tal. Então você ia meio por rumo, ia perguntando, chegava num posto de gasolina, 2 coisas que salvavam a gente no tempo. Posto de gasolina e taxista. Onde que fica? Você encontrava o posto de gasolina, o cara explicava. Hoje em dia não sabe mais. Nem ele sabe. Mais. Naquele tempo, posto de gasolina e taxista sabia tudo. Então o táxi falava, não, você faz isso, faz aquilo. Se a equipe se perdia, encontrava outro taxista e achava. Então era assim que funcionava. E hoje, só não cortando, mas já cortando. Hoje a gente, com tanta tecnologia, a gente fica meio... essa palavra é meio forte, a gente fica meio vagabundo.
Total. Olha, mais preguiçoso. Você lembra o nome de 5? Você sabe o número de 5 telefones celular? Não. A gente fica mais preguiçoso. Isso faz mal pro cérebro. Você sabe disso, né? Sim. Cara, eu vou falar pra você que às vezes eu esqueço o número do telefone da minha esposa, da minha mãe, da minha irmã. A gente sabia tudo. A gente sabia o número da conta. Não, total. Se você perde o celular hoje, você tá enroscado. Você vê que parece que você não vive, cara. Então, e a meninada hoje é assim. Isso criou realmente uma preguiça cerebral em todo mundo. Todos nós, tá? Não tô falando da... Não, nós também. Todos nós. Também. Nós o que acontece? Você sabe que tem a calculadora ali, então você não faz mais conta. Hoje ninguém sabe escrever. Se você dá um papel e uma caneta para alguém escrever, a pessoa não sabe mais. Não sabe. Porque ele só sabe digitar. Letra de mão. Isso. Né? E existem alguns estudos que explicam que você só memoriza uma coisa, né, que o cérebro humano foi projetado se você escrever e ler. A letra cursiva serve para isso. Se você escrever e ler, porque memoriza, né? Se você digita, não. Eu vejo que as pessoas hoje têm uma memória muito curta. Então você faz você não absorve aquilo direito. O texto. Então você faz uma coisa hoje, amanhã você não lembra mais. Mas como você tem a facilidade de ir lá no arquivo, você digita uma tecla e você pega ela de novo, você não precisa ter memória. Exatamente. Mas isso é um grande problema, eu acho, no desenvolvimento, nas conexões cerebrais. Eu acho que é um problema. Eu acho que assim, antes você buscava. Hoje a situação vem até você. Você busca no cérebro eletrônico. Exatamente. Tá sem contar o IA, né? Inteligência artificial. Nossa, que isso é outra coisa que a gente não sabe onde vai dar. Você sabe, cara, que tem dubladores aí com medo de perder emprego por causa disso, né, cara? Eu acho que é questão de tempo. Eles estão fazendo tudo, cara. Eu acho que é questão de tempo. Porque o que aconteceu com a dublagem, né? Que eu tô olhando, vendo, estudando por aí. A inteligência artificial está dublando um ator com a voz dele mesmo em vários idiomas. Que isso. Então, com a voz original dele. Com a voz original dele, no idioma. Então é muito difícil. Então, porque o que as pessoas... Eu adoro dublagem. Eu também. Eu converso com os meus colegas lá porque as pessoas falam, não gosto de filme dublado. Eu prefiro ler a legenda, porque você vê a interpretação do ator. Eu acho uma bobagem isso, particularmente. Mas a maior parte das pessoas discorda de mim. As pessoas gostam de ver o filme legendado. Eu costumo dizer o seguinte: o diretor do filme, o produtor do filme, não pensou o filme para ser legendado. Sim. Então tem um monte de coisa que enquanto você está lendo a legenda, você está perdendo a cena. Exato. Eu falo isso para ela. Você não consegue olhar a cena e ler a legenda ao mesmo tempo. Eu falo isso para ela. E tem muitos filmes, você pega um monte de filme que é no detalhe. Você pega filme do Hitchcock, é uma cena rápida. E é uma coisa passando lá atrás. Exatamente. Um piscar de olho de um detetive que olhou desconfiado por uma cena. Você está lendo o que o cara está falando, você não viu. Às vezes você fala, você viu olhar para ele? Você viu que ele olhou para o lado ali? Tá ali, mas você não vê que você está lendo. Então eu gosto do filme dublado por causa disso, porque eu presto atenção na cena. E você também faz isso assim? Eu faço com a minha esposa, a gente assiste muito filme. Olha, o mesmo cara que dubla o Velozes e Furiosos. Exatamente, o mesmo cara que faz a dublagem do Schwarzenegger. Você adapta aquela voz. Você não pega, a gente vai perder isso. Exatamente. Não, e aí o que acontece? Voltando à sua pergunta. Quando a inteligência artificial dubla lá o Tom Cruise fazendo Missão Impossível, com a voz dele, com a interpretação dele, com o tom de voz dele, com o timbre dele, na língua portuguesa. Não, cara. Você não vai assistir a dublagem, porque daí realmente não dá para competir. Não dá para competir. Não dá para competir. Chega na maior perfeição possível. E com detalhe, eles chamam lá de lab sync, que é o movimento da boca, né? A expressão labial dele, ele fala em português, com a expressão labial em português. Esquece. Você chegou a ver um comercial do Will Smith quando ele esteve no Brasil ultimamente aí? Que ele fez um comercial, não sei se é de um banco... Ele estava sentado numa cadeira falando, a boca dele mexendo. Exatamente. Com a voz dele, mas já... em português. Caiu a ficha. É isso. Falando em português. E ainda ele fala, eu estou falando em português porque não sei o que lá. Cara, e a mesma voz, cara. Isso fica difícil. Aí fica difícil. Complicado, né? Fica difícil. A tecnologia, ela veio para ajudar. Só que também ela tirou muitos empregos. Mas é a tendência, não cara. Tem jeito, não cara. Tem você fugir disso. Você não consegue fugir disso. A Kodak com aqueles filmes de rolo foi absorvida, né, pela câmera digital. Quando chegou a câmera digital, ninguém acreditou, nem eu. Era uma foto muito ruim, era uma lente bem safada, bem vagabunda. A foto ficava de péssima qualidade, mas isso nunca que vai tirar aquela definição de um filme. Eu tive uma TechPix.
Você lembra? Lembro da TechPix. Ela ainda estava no meio do caminho, a TechPix. Tinha coisa pior antes. Teve pior, Mas tinha umas coisinhas piores. Mas aí o que acontece? Bom, a coisa vai evoluindo. Vai evoluindo. Então a inteligência artificial começou devagarzinho, começou com uma coisa, você vê e fala, mas então tá bom o recorde, daqui a pouco tá perfeito, acabou. Exatamente. Então você tem que se organizar para fazer outra coisa, não tem jeito, né? Então, por exemplo, fotógrafo hoje tem uma dificuldade enorme. Todo mundo, você vai num casamento, vai em qualquer festa, Todo mundo é fotógrafo. tá todo mundo com celular. E o celular hoje fotografa numa qualidade absurda. Exatamente, cara. Então é muito difícil. Às vezes eu vou, você já deve ter acontecido com você. Você vai num evento, num hotel, tem um fotógrafo oficial ali fotografando para te vender a foto. Ninguém compra. Ninguém compra. Ninguém compra porque tá todo mundo tirando foto. Todo mundo tirando foto. Ó, o cara tipo, gastava 4, 5 mil reais pra pegar um fotógrafo. Hoje você fala, você quer foto? Eu tiro pra você, não precisa nem pagar, eu tiro. Se sou seu sobrinho, eu faço a foto. Em algumas ocasiões, por exemplo, você vai num batizado, num casamento, existe todo um ritual de cerimônia que exige um profissional lá. Fica ruim, até pro noivo, pros convidados olhar que tem um cara com um celular fotografando. Exatamente. Então, graças ao ritual, graças a prática profissional do e a cara, formalidade, né? Falar, não, tem um fotógrafo, tem um auxiliar, tem um cara filmando. Então, por causa disso, felizmente, para quem é dessa profissão, o contexto ainda tá valendo. Tá tendo emprego, senão ia ser difícil. Exatamente. E lá na TV? Aí você tava trabalhando nos bastidores. Não, eu quero ser repórter, televisão. Eu vou tocar meu barco aqui, vamos ver o que vai dar. Quando começou a surgir a oportunidade? Foi na TV Diário do Povo. Foi na Diário do Povo. Porque, como eu te falei, né, no começo, são carreiras distintas. Eu estava na técnica. Então, na técnica, eu não ia pular para reportagem. Eu ia evoluir, né, se eu me esforçasse na técnica. Sim. Eu não ia pular para reportagem. Embora eu estivesse fazendo a faculdade de jornalismo. Mas aí, quando eu saí da IPTV e fui para a TVB, aí eu já fui para lá para assumir uma vaga na produção de jornalismo. E aí, o Antônio Carlos de Júlio era o chefe, o diretor de jornalismo, ele me deu essa oportunidade, ainda como estudante. Porque provavelmente na IPTV eu ia precisar me formar. Mas aí tem um problema. O que acontece? Como era carreira distinta, tinha alguém na rádio escuta, na produção, tudo na frente, na fila. Tem essa. Eu ia ter essa dificuldade de entrar. Tinha uma fila na frente. Tinha uma fila. E na TV Diário do Povo, eu tive a sorte de ir lá e entrar e a oportunidade do Deju de entrar na produção de jornalismo. Sim. Dali pra frente eu só fiquei, não saí mais. Não saiu mais, né? Tô até hoje no jornalismo. E na Band, quando que surgiu a primeira oportunidade de TV, de trabalhar na frente das câmeras? Então, eu entrei como repórter na Band em 2011. Aí, 3 meses depois, na época a chefe lá, a diretora de jornalismo, era a Noêmia Gomes. A Noêmia falou, sabia que eu tinha um pouco de experiência, né? Ela me conhecia de outros carnavais de rua, de tal. Ela falou assim, Ana, fulano vai tirar férias aqui no Entrevista Coletiva, era um programa de entrevista, você não cobre para mim um mês? Eu falei, claro. Aí eu fiz o programa Entrevista Coletiva, que é um programa de entrevista que tem um convidado e a gente entrevista ele ali. Parecido com esse seu aqui. Sim. Aí, na época, o Rodrigo Salomão apresentava o programa Brasil Urgente. Quando ele foi sair de férias... Eu lembro do Rodrigo Salomão. Quando ele foi sair de férias, a mesma coisa. Ela falou assim, você não cobre o Brasil Urgente para mim? Eu falei, claro. Cara. E eu cobri o Brasil Urgente. Quando a Cíntia Absalonsen era a apresentadora do Band Cidade, o programa que eu apresento hoje, ela foi sair de férias... Ele é o homem das férias. Senna, você não cobra pra mim? Cobro. Ô, Senna, eu vou pegar férias aqui do dia 20 ao dia 6. Pode deixar comigo. Eu cobro. No lugar, não? Então foi assim. Aí quando surgiu a oportunidade de uma vaga efetiva na apresentação do Band Cidade, eu assumi. Puxa vida, então, e você tá na frente do Band Cidade há quanto tempo já? Cara, eu preciso puxar pra memória aqui. Desde 2017? Mais ou menos, eu acho. Se não me falha a memória. Eu comecei a te acompanhar. Assim, definitivamente sim. Mas eu apresentei várias vezes antes. Sim. Quando o apresentador fica doente, quando tira férias, quando falta, qualquer outra coisa, eu era meio... meu pai acompanhava você. Eu era o substituto. Meu pai, minha mãe, sempre acompanhou você na época de Band. E hoje você trabalha também com o nosso amigo Edson Souza. Né? Edson Souza. Que faz a parte de esporte, não é? Quando eu trabalhei na IPTV, naquele período que eu trabalhei na IPTV, o Edson Souza trabalhava na produção de jornalismo lá. Então nós trabalhamos juntos lá já. Já criou um elo de amizade ali. Edson
E aí vocês vão se reencontrar de novo. O Edson tem um coração que você não imagina. Ah, o Edson é uma pessoa, um ser humano. O Edson, ele prefere ajudar as pessoas do que se ajudar. O Edson é uma coisa fora da curva. Já falei isso para ele, já tive a oportunidade de falar isso para ele. Falei, cara, você é uma pessoa que ele tira a camisa dele para dar para você. Não, ele é fantástico. Se ele souber que você está precisando. Ele é fantástico. E o Edson, eu trabalhei com ele depois, por coincidência, na prefeitura também. Quando eu fui trabalhar na prefeitura, eu trabalhava na assessoria de imprensa e ele entrou junto comigo também. Trabalhou na assessoria de imprensa comigo lá aos 4 anos. Então vocês se perseguem. Depois eu fui para a Band. E ele foi trabalhar na Coab também. Ele trabalhou na Coab. Quando, aquela mesma coisa, terminou o governo lá, ele saiu e eu precisei de uma pessoa. Eu liguei para ele, Edson, você tem alguém para indicar para mim? Ele falou, tenho, eu. Ô, rapaz. Eu falei, mas você tá na praça? Tô. Convidei ele não tá aposentado? Ele tá aposentado. Ele tá aposentado. Tá? Mas uma pessoa como Edson, ele não vai ficar parado. Não consegue, né, não cara? Consegue. Não consegue. Então... Cara, eu vou falar uma coisa pra você, que eu daqui a pouco eu tenho que te liberar, porque ele tem os compromissos dele, vai pra TV. Cara, o Edson, ele estava aqui, nós entrevistamos ele, e ele fez o convite ao vivo, né? Falei, Edson, você acredita, cara? Eu me formei em jornalismo, rádio e TV, e nunca conheci um canal de televisão. Que coisa. E eu nunca entrei numa rádio FM. E eu tenho minha rádio web, para apresentar os meus programas, tem uns radialistas que trabalham com a gente aí. Eu nunca tinha entrado numa rádio FM senhora. E nunca tinha entrado na TV. É que você nunca tinha ido lá, né? Nunca tinha ido. Ele falou, a partir de hoje, você vai junto comigo, eu vou levar você, nós vamos marcar um dia, você vai conhecer tudo lá, os estúdios, o pessoal. E eu tive aonde te conhecer, cara. Eu imagino. Eu que tive. Tive o prazer então, mesmo. Então, o Edson é dessas pessoas mesmo. Isso você deu um exemplo simples, singelo, que representa o que ele é. Mas você fez muito bem em ter aceito o convite, mas o próximo desejo que você tiver, levanta e vai. Sim, com certeza. Eu escutei isso numa palestra de um psicoterapeuta e ele falou isso. Ele falou assim, o que você deve fazer para você atravessar uma porta? A primeira coisa é se levantar e ir lá. Ir lá e abrir. Exatamente. Então é isso. Sorte que você encontrou o Edson, ele fez isso imediatamente. Mas se você tivesse ido antes, qualquer uma pessoa da rádio ia abrir para você entrar, para conhecer. Então, cara. Então, faltou isso. Faltou. Então, é um ensinamento que ele te trouxe. Foi um ensinamento mesmo, cara. Às vezes eu esperei muito, cara. Eu deveria ser mais arrojado. Só contar um negócio rapidinho que aconteceu comigo, esse negócio de conhecer rádio. Final dos anos 80, eu sempre fui apaixonado por rádio. Mas é engraçado que eu nunca tive... Eu não fui igual você, com 11 anos, já falou, cara, eu quero ser aquilo ali. Eu nunca tive essa vontade. Eu fui querer ter, ou por causa de uma oportunidade, em 2017, que um cara chamou para ir numa rádio web, colocar umas músicas, falar alguma coisa. Então eu sou apaixonado em falar em rádio, ou aqui ter o prazer de estar contigo, há 7 anos que isso aguçou dentro de mim. Então, antes tarde do que nunca, mas eu gostaria muito de ter sido dos anos 80 e 90, que foi o ano forte do rádio, e 70 principalmente, no nosso Brasilzão aí. E só que no final dos anos 80... na Educadora FM, que ela era de frente do Largo do Rosário, no 21º andar, estava tendo um sorteio lá de chocolate. Um chocolate, sei se você quer da Balduca, com ovo de Páscoa. Eu ganhei o prêmio, mas eu não queria o prêmio, eu queria conhecer a rádio. Cara, eu cheguei lá, eu fazia Bento Quirino na época, fazia... Era perto, né? Não, mas eu fazia o Bentão. Não, o Bentinho. Lá do Orozimbo. Tá certo. Aí, cara, eu saí do Bentão, eu fui do Bentão até o centro da cidade a pé. Por quê? Longe, hein? Só tinha dinheiro para pegar um ônibus para voltar. E eu pegava um ônibus lá que descia no São Bernardo e eu vinha a pé até a minha casa. Eu só tinha esse passe. Não, escuta a história. O Bentão eu saí meio-dia, cara. Na época eu estudava de manhã, porque eu tentei ser jogador de futebol. Joguei em Guarani, Ponte Preta, mas não deu certo. Jogou? Joguei, mas não fui profissional. Até o juvenil. Aí o treino era tarde para quem estudava de manhã. Naquela época, para ser jogador, eles davam ênfase para o estudo. Se você tivesse nota vermelha, você ficava na reserva. Tinha tudo isso também. Que bom, né? Era bom. Era bom. E aí eu treinava à tarde. Só que naquele dia eu acho que eu não ia ter treino, que era na segunda-feira. E eu ganhei o prêmio e eu falei, posso buscar na segunda? Eu expliquei, pode. Aí você vem aqui e vem conhecer a rádio. Eu queria conhecer a rádio. Eu não queria o chocolate. Claro. Não que eu não queria, mas eu queria a rádio. Cara, eu cheguei lá embaixo, tinha um cara na recepção e falou, cara, ganhei um prêmio na Educadora e tal. Eu peguei o RG pro cara saber que você vai lá. Aí ele falou assim, só que é o seguinte, cara, o elevador tá quebrado. Nossa, era o 11º Não, andar. 21º. 21º, verdade. Eu falei, pra quem já veio a pé lá do Bentão até aqui, era jogador, tava bem fisicamente, era magrinho. Eu falei, eu vou subir. Eu falei, cara, tem certeza? Eu falei, vou. Quando chegou no 17º, a gravata já tava aqui embaixo. Nossa, não. E eu falei, não, falta 4, eu vou conseguir.
Quando eu cheguei lá, na recepcionista, eu não conseguia falar boa tarde. Não saía mais a voz. Eu tenho o documento. Aí, você chegava na porta da educadora, tinha um vidro assim, cara, e eu só olhando ali. Eu queria ir lá, cara, não queria o chocolate. Ela falou, aguarda um momentinho. Eu falei, pô, eu vou conhecer, ela vai chamar alguém pra me apresentar. Ela foi, demorou uns 10 minutos, voltou e me deu chocolate. Você voltar pra Aí trás. eu falei, tá, mas e não vai conhecer a rádio? Ah, o rapaz que ia levar você pra conhecer não veio hoje, ele tá doente, tirou um dente. Quase que eu falei, pega o chocolate, você não quer. Eu não conhecia, era a única oportunidade que eu tive de conhecer uma rádio. Então eu retiro o que eu falei, você foi. Eu fui, cara. Você foi. Eu fui. Então você não é que você não foi. Eu não fui. Você só não deu sorte. Eu não Chegou dei lá, sorte. não... Mas aquele dia fez bem, emagreci 1,5 kg. Mas eles poderiam, então, alguém ter te feito isso. E eu falei, moça, eu vim a pé do Bento Quirino, eu estudo lá, e eu subi 21. O elevador não tá funcionando. Como que eu vou descer? Eu falei, moça, descer é fácil, dura é subir. E desci com o chocolate. Quando cheguei lá embaixo, o chocolate tá até derretido. Com certeza. Mas foi muito legal. Cara, eu vou falar do nosso patrocinador, porque eu tenho que pagar, né? Tem que pagar as contas aqui, Não né? há dúvida, não há dúvida. Tem que pagar a luz, já chegou a conta de luz, não é barato. Então, nós vamos falar do nosso patrocinador, nosso querido Xará Artes, cara. O Xará Artes, ele faz tudo em madeira para você. O que você precisar na sua casa, ele faz, vamos supor, aquelas prateleiras aqui, feito, pintado a fogo. Ah, peraí. Isso aqui você lembra? Claro que eu lembro. Você lembra disso aí? Mais do que lembrar, deixa eu mostrar aqui, ó. Isso aqui eu tenho um carinho muito grande. Lá era a CCTC fica na Vila Costa e Silva. Fica na Costa e Silva. Hoje tá a garagem do Cometa. Do né? Cometa. E o Cometa, os donos da empresa Cometa, da aviação Cometa, eram os mesmos donos da CCTC. Não era o mesmo dono da CCTC? Então, não, isso eu já não sabia. A garagem que fica na Vila Costa e Silva dos ônibus da Cometa era, no passado, da CCTC. Puxa, então, a CCTC, nesse período aqui, ele que tinha esse ônibus aqui, a gente chamava de quebra-gelo. Era um Scania, né? E esse era um Mercedes e um Scania. E o que acontecia? Nesse período, Campinas tinha apenas uma empresa de ônibus para todas as linhas dos bairros. E era a CCTC. Era a CCTC, cara. Eu sabia disso, primeiro, porque a empresa ficava na Costa e Silva. Segundo, meu pai trabalhava lá. Seu pai trabalhava lá? Meu pai foi cobrador, fiscal, motorista, inspetor e chefe de tráfego. Olha aí. Na CCTC. Subiu de cargo, né? Subiu de cargo. Na CCTC. É mesmo, cara? Era a vida dele, adorava trabalhar. Nossa, ele tá vivo ainda, né? Mas ele já tá aposentado. Ele vai assistir isso aqui, ele vai ver o ônibus. Vai adorar. Vai ver o ônibus. Meu tio que fez, viu? Ah, é? Meu tio trabalhou muito lá, bom, tem a cara. data aqui, ó. Muito legal. A data. 81. Aí ele me deu de presente, se é criança, você quer brincar com ele, as rodinhas. Olha só. Sabe aquele negócio de rodar? Eu comi todas as rodas dele. Mas eu guardei até hoje, você levar nesse amigo seu, ele restaura pra você. Ele restaura, o Xará Artes. O Xará Artes, ele Xará restaura Artes, pra ele você. Ele faz pra mim isso daqui. Com certeza. Como ele faz tudo em madeira, o Xará Artes, ele faz partes decorativas. Vamos supor, a pessoa mora num apartamento pequenininho, ela quer colocar um enfeite, alguma coisa para Natal. Vamos supor, isso daqui, ó. Esse daqui é o porta-chaves. Ele pode ser tanto de enfeite como decoração, como também não precisa pendurar uma chave. É verdade. Em qualquer lugar que você tiver, e ele vai até lá, ele tira o molde para você e faz o que você quer, cara. Que espetáculo. Olha, esse porta-copo onde nós estamos aqui bebendo nossa água, é feito por Xará Artes. Tá vendo? Você tá ali sentado no seu sofá. E é leve, né? É leve. Você tá assistindo TV. Você sabe que o braço do sofá, ele não é bem retinho. E se às vezes não quer molhar, colocar um copo, tomar um refrigerante, o cara quer tomar uma outra coisa, ele põe ali, ó, tranquilinho, toma. Espetacular. Então, ele tem 168 itens, está passando aqui sobre o Xará. Você pode entrar no Instagram dele, lá tem valores, preço, tem tudo. Porque hoje, em vez do pessoal estar usando o site, o pessoal está usando Instagram, TikTok, né? Antigamente você tinha custos para fazer. Olha o Xará Artes aqui, ó, artesanato em madeira. Não, hoje a rede social simplificou isso. Porque realmente, para você fazer um site, tem a manutenção do site, tem que ficar trocando a foto. E aqui é muito simples, a plataforma está pronta. Está pronta, isso só vai no celular, cara. Você tira a foto do equipamento ali, do que você precisa, põe o preço. E o Xará Artes sempre deixa para os nossos convidados uma lembrancinha, que é um chaveirinho com uma cara de um robozinho. Você vai ver que é um robozinho. Tem a orelhinha, tem a boquinha rasgada aqui, ó. Tá aqui, ó, do Xará Artes. Olha que bacana. Olha que curioso, rapaz. Que feito à mão, viu? Que bem bolado. Feito à mão aqui, ó. Dá para ver aqui, ó. Xará Artes, muito obrigado, viu? Vamos guardar com carinho o brinde aqui. E fica próximo do enxuto, sabe? Enxuto ali no John Boy, próximo do enxuto. Você vai
na casa dele, ele tem tudo para mostrar para você. E você fala, cara, eu queria um negócio assim, você fala, vamos lá na sua casa. Vamos lá tirar a medida, a gente faz. E o prazo de entrega é tranquilo, você não fica esperando por muito tempo, não. Olha, bom saber. Principalmente final de ano agora. Pessoal que mora também em chácara, tem aqueles lugares bem rústicos, assim, acho que é muito bacana. Tudo a ver, cara. É verdade. Tem tudo a ver mesmo. Walter, eu vou falar uma coisa pra você, hein? Pena que eu tenho que te liberar, porque... Pena que eu digo assim, coitado, ele tem que trabalhar. O tempo voa, né? Ele tem que trabalhar. Como eu disse, eu tenho que pagar as contas que fala do patrocínio também. Mas assim, cara, posso falar assim, sem rasgar seda, é um prazer, uma honra ter você aqui, porque é um cara que eu e minha família sempre acompanhamos você na TV, sempre, você com aquela frieza sua, aquela técnica, aquele cara, assim, se você é um cara que mantém a mesma, assim, é incrível, você mantém a mesma postura do começo, você está falando de um cara que te escuta, né? Não que a minha opinião é verdadeira, mas é um cara que te assiste. Você mantém o mesmo desde o começo até o final do jornal, você não oscila, vamos dizer assim, você não perde o equilíbrio, você mantém. A notícia pode ser boa ou pode ser ruim, lógico que você não tem aquela frieza de uma notícia ruim, você dá uma ênfase mais forte, mas você mantém, não sei se você está entendendo, aquele equilíbrio de fazer o jornal, não sai, você não perde o equilíbrio. Então, assim, você foi uma inspiração para mim e tenho certeza que para muitos outros que assistem você, pessoas do Brasil todo que estão nos vendo, que não conhecem você, como que a pessoa faz para assistir o Walter Sena na Band Cidade, que eu sei que pega no YouTube também. Às vezes pessoas de outros estados não têm condições. Como que a pessoa faz para assistir você? É ao vivo no YouTube. No YouTube, o horário... 10 para 7 da noite. 10 para 7. 10 para 7 da noite, de segunda a sexta, o Band Cidade, termina às 7h20, coladinho lá no Jornal da Band. Exatamente. E o canal da Band Campinas no YouTube é Band Mais TV. Band Mais TV. Então você Band Mais TV, clica na aba ao vivo lá e nesse horário vai estar passando. Tem toda a programação que está ao vivo também, né? Tem toda, né? O Brasil Urgente ao vivo, que é 5h30 da tarde. Tem o Jornal Acontece, que é 1 da tarde. Tem os Donos da Bola, que é um programa esportivo do Carlos Batista, que é meio-dia. Todos esses programas estão ao vivo na internet. E o Band Cidade, para quem quiser assistir, será uma honra. 10 para 7 da noite, nesse canal do YouTube. E fica gravado lá também? Fica. Então, se você quiser entrar agora para ver o Band Cidade, para conhecer melhor o trabalho do Edson, que talvez do Edson, eu tô com o Edson Souza. Né? Nosso amigo Edson. Do Edson Souza. Do Walter, inclusive, esse é o nome do meu pai. É mesmo? Meu pai era com W. Meu pai é falecido. A maioria é com W. É com W. O meu acho que erraram lá. Não, mas tá tudo certo. Mas não tem problema. É Walter do mesmo jeito. Sim. É um nome lindo, porque é o nome do meu pai. Não temos problema. Então, você pode assistir de qualquer hora. Você está assistindo o programa agora, acabou o programa, assiste até o fim. Aí você vai entrar lá, você vai saber conhecer o trabalho dele. O Edson, que eu falo tanto. E eu quero mandar um abraço para o Cobra. Cobra Khan, um irmãozão que eu tenho desde os anos 90. Trabalhamos juntos em vários eventos, que ele adorava eventos. Sim. Ele adorava. Ele fazia até a gata molhada. Ele é desse tempo que eu tô falando, de Keops, de Mai Tai, das danceterias, né? Da Apo. Ele fazia gata molhada, ele fazia... Cobra é craque. Craque. O cara não tem, igual ele, não tem pra ninguém. Tá bom? Eu queria falar com você aqui, ó, já que a gente tá terminando o ano aqui, se você quiser despedir, falar de alguém, agradecer alguém da sua família, pessoas próximas de você, fica à vontade aí, é tudo seu. Na verdade, agradecer, rapaz. Agradecer a sua gentileza, né? Agradecer pelo convite, agradecer a sua simpatia. Obrigado. Dizer que o que você falou para mim, de tudo que da minha postura no jornal, você não tem diferença nenhuma da sua aqui. Você tem um trabalho espetacular aqui. Eu já acompanho o seu trabalho. Tô tendo essa oportunidade de falar com você aqui. Muito obrigado. Agradecer vocês, né, principalmente, e desejar a todos um ótimo Natal e um excelente 2025. Amém. Valeu, gente. Tá aqui, ó, Walter Sena, com V. Um baita de um comunicador, um baita de um profissional, uma excelente pessoa. Já me falaram muito bem dele, mas você conhecer o cara pessoalmente é melhor ainda. Tá bom? Muito obrigado. Cara, Deus abençoe você, a sua família, sabe? Pessoas que estão ao seu redor e continua sendo esse cara maravilhoso. Obrigado, igualmente. Sabe? Você é um bom profissional porque você é uma boa pessoa. Muito obrigado, igualmente. É isso, viu? Os bons sobrevivem. Forte abraço, gente. Walter Sena, Petcast 019.